Na semana passada partilhei contigo, o porquê de eu ter estado ausente durante uns tempos e hoje eu vou-te mostrar, vou-te explicar como é que eu geri estas emoções, porque foram dias difíceis, muito chorosos. Então, como é que se vivem estes momentos? Fica aqui para ouvir tudo até ao fim. Eu sou Bárbara Guerreiro, sou mentor e facilitadora de retiros e todas as semanas trago partilhas, histórias reais, reflexões profundas e muito mais. Então, neste impacto que os retiros podem proporcionar, eu convido-te a instalar-te, a respirar fundo e a escutar-me para além do silêncio. É verdade, estas últimas semanas de dezembro foram para mim extremamente dolorosas. Dolorosas porque estava cansada, dolorosas porque foi um fim um fim de ciclo, um fim de ano, um fim de ciclo, um fim de muitas coisas que eu tinha vivido e isto para mim foi com um cansaço acumulado. Como eu sou uma pessoa que faz muito, dou muito, entrego-me imenso e autorizo-me pouco a receber, então isto cria um desequilíbrio interno e que fez com que eu chegasse ao final de 2025 exausta, posso até dizer à beira de um burnout, e como já tive eu sei como prevenir e digamos que eu sei ouvir o meu corpo e por isso simplesmente não, eu tenho mais negócios, eu tenho outras coisas que dependem de mim, então eu não posso ir-me abaixo porque senão vai-se tudo abaixo e isto não vou dizer que sou o pilar mas, mas sei que trago imensas coisas boas nas várias vertentes e que muita coisa depende da minha decisão. Então eu retirei-me e permiti-me, porque é mesmo isto, permiti-me sentir, viver as emoções. E a grande diferença está aí. A grande diferença está no... Espera, eu estou a sentir tristeza? Então eu vou viver essa tristeza até ao fim. Eu vou recolher-me, porque eu não quero andar aí a mostrar a minha tristeza a todo o mundo, e porque, sobretudo, as pessoas não percebem. Porque estão habituadas a verem-me a sorrir, estão habituadas a verem-me alegre, a trazer uma palavra de amizade, de acolhimento, de colo, como já me disseram. E eu sou tudo isto, mas eu também sou uma humana e eu também preciso de passar pela tristeza, passar pelo desespero, passar pela angústia, passar por ansiedade, enfim, por tudo aquilo que eu tenho que me atravessar. E eu simplesmente o que fiz foi isso. Foi viver a emoção que eu tinha que viver. Se era para chorar, eu estava a chorar. Eu chorava. Momentos que eu ficava assim, mas isto nunca mais para. Mas ao mesmo tempo, entrega. Porque o corpo sabe muito. O corpo vai acumulando. Eu sou aquela pessoa que vai acumulando, que mantém-se forte, que mantém-se rija, que vulnerabilidade só a admite dentro de casa com as pessoas que são íntimas da minha vida, mas lá fora não mostram. Lá fora nem pensar alguma coisa, alguma vez a Bárbara ir mostrar que também precisa de chorar, também precisa de colo também. Não, jamais iria fazer uma coisa dessas. Então, a alma tem estas coisas para viver e como vai metendo para baixo, vou metendo, vou tapando, chega a uma altura que isto explode.
E a realidade é que nós temos mesmo que viver as nossas emoções. Elas existem por alguma razão. Se existe uma tristeza, por exemplo, é porque uma necessidade não está a ser cumprida. Se existe uma raiva, é porque um limite não está a ser respeitado, ou porque as nossas vontades não estão a ser respeitadas. Normalmente é mais os nossos limites, neste caso. Se sofremos uma injustiça ou se vivemos uma emoção de injustiça, é porque sentimos que fomos abusados de certa forma. Então, se nós reprimimos tudo isto ao longo dos dias, ao longo dos anos, ao longo de vários tempos, então vai chegar um momento em que temos que conviver. A nossa alma tem que nos fazer mostrar que algo não está a ser trabalhado. E a emoção, ela vem ao de cima para nos mostrar o que é que não está bem. Então, neste processo, eu vivi efetivamente a tristeza, muito a tristeza, eu vivi muito a injustiça, eu vivi muito a raiva. São as três emoções que nestas 3 semanas, essencialmente, aconteceram. E eu, depois de ter vivido tudo isto, ok, já foi, os momentos em que eu estava triste, os momentos em que eu estava com aquele sentimento de injustiça imenso, aqueles momentos em que eu estava com aquela sensação de desespero, mas também com aquela sensação de raiva contida, esses momentos tornaram-se cada vez mais pequenos. Então aí eu já estava pronta para, ok, eu tive estes momentos, o que é que despoletou? O que é que fez com que esses momentos viessem ao de cima, essas emoções viessem ao de cima? E é aí que eu enquanto terapeuta, claro que eu vou fazer as ligações e vou fazer e vou encontrar as respostas mais facilmente. Uma pessoa que não tem estes conhecimentos vai ter se calhar mais dificuldades e aí vai precisar efetivamente de um facilitador que nesses momentos, nesses retiros, vai poder trazer uma explicação ou pelo menos vai acolher, ouvir, simplesmente ouvir, para poder depois fazer com que a pessoa descubra por ela própria, com perguntas estratégicas, com uma visão mais ampliada da situação, que a pessoa possa descobrir e chegar por ela própria à sua própria conclusão, porque é isto que faz, é isto que é o importante em retiros. Não é o facilitador a dar respostas, o facilitador dá situações, dá respostas no sentido em que dá hipóteses que possam acontecer. E se alguma ressoar mais do que outra, vai começar a abrir pipocas dentro do interior da pessoa. Então, neste processo todo em que eu estive a escutar o meu silêncio, o corpo a falar, eu cheguei à conclusão de que essa tristeza vinha acumulada porque estava a sair de uma casa que tinha sido um lar para mim, que tinha sido o primeiro lar e o único que eu tinha realmente feito para mim, ao meu gosto, como eu. E esta tristeza, ela vinha ao de cima porque eu não sei quando é que eu vou poder recriar esse lar. Eu não sei onde vai ser, não sei como vai ser. Ou antes, não sei como vai ser assim. Sei que vou ter uma sala com os gongos para eu poder tocar sempre que eu quiser, tocar os gongos, tocar os instrumentos. Neste momento só tenho um instrumento, porque é fácil de transportar e é fácil de abrir e tocar, que é o steel tongue.
e o OnePan são dois que é relativamente fácil. Os outros têm que se abrir, têm que se instalar, enfim, tem toda uma ginástica para colocar. E eu estava triste porque iria deixar de ter este acesso tão fácil. E eu depois de descobrir isso, ainda continuava triste. Mas porquê que esta tristeza continua? Isto foi durante as épocas festivas. E eu fiz a mudança toda sozinha, porque as pessoas não estavam disponíveis, porque os amigos não estavam disponíveis, porque quem poderia ajudar mesmo estava longe, vive longe da minha casa. Enfim, eu fiz esta mudança toda praticamente sozinha. Tive pontualmente ajuda, mas tudo foi feito por mim. Então, isto ainda veio trazer ainda mais a injustiça. A injustiça de Fónix, porque é que eu estou outra vez sozinha? Estou sempre a fazer estes processos sozinha, continuo a estar sozinha e eu só ouvia as pessoas a estarem felizes, ou pelo menos com um aspecto feliz, de Feliz Natal, Feliz Natal, Feliz Natal, pronto. E aquilo, quanto mais as pessoas falavam do Feliz Natal, mais eu ficava ainda triste e ao mesmo tempo com raiva. Então eu cheguei depois a outra conclusão, que é, eu digo sempre que não gosto do Natal, mas a razão pela qual eu não gosto do Natal não é do espírito natalício, porque esse eu gosto. Eu amo podermos ter aquelas decorações de Natal, ir aos mercados de Natal. Eu adoro isso. Até as músicas de Natal eu gosto. Os filmes de Natal, eu adoro esses filmes de Natal. Mas reforça o facto de que a minha família não está unida. Não está unida por várias razões, porque não está completa, porque foi nesta época de Natal que o meu irmão partiu, foi nestas que a minha mãe, descobri isso depois, a irmã da minha mãe também, quando faleceu, os meus avós nunca mais celebraram um Natal, e do lado do meu pai, ou seja, eu cheguei à conclusão que isto era muito mais além do que simplesmente a minha tristeza e a minha solidão. Então eu pude constelar isto, pude constelar para a família toda, pude constelar este pormenor de que a época de Natal não está a ser bem vivida por todos, porque isto vem de muito mais lá atrás. Então todo 2026 para celebrar de uma forma diferente. Nisto tudo, com a tristeza, com esta raiva e a injustiça que vinha também ao mesmo tempo, cheguei a uma terceira conclusão. E essa terceira conclusão tinha muito, muito a ver com os abusos. Os abusos, não estou a falar de abusos de pessoas, de homens e etc. Não. Os abusos em tudo. As pessoas que abusam da generosidade das outras, as pessoas que abusam da gentileza que as pessoas possam ter, as pessoas que permitem-se nem sequer pagar aquilo que elas devem, porque não dá jeito, porque estamos e o serviço que nós damos, porque sim, houve aqui algumas outras situações também. O abuso das palavras, quando as pessoas pensam que estão a ser engraçadas e dizem coisas que vão ferir a outra, mas porque é engraçado, porque quando nós vemos os sitcoms, enfim, tudo isto leva efetivamente a um abuso geral, e a injustiça para mim veio aí. Então quando eu percebi isso também,
espera lá, e então tenho que pôr os meus limites também. E aí decidi, tomei a decisão mesmo para 2026 de, não, agora é a minha vez. Eu vou colocar os meus limites e vou expressar efetivamente quando eu acho que as pessoas estão a abusar. E não precisamos de estar a falar de uma forma agressiva, ou seja o que for, não, simplesmente expondo a situação com uma comunicação clara, uma comunicação assertiva. Eu sei fazer isto, portanto, porque é que eu não vou estar a aplicar para mim mesma? E foi isso que eu cheguei, foram essas as conclusões a que eu cheguei. A partir do momento em que eu tomei consciência destas 3 verdades que são as minhas, foi uma leveza dentro de mim. Comecei a ter vontade de ir lá fora, de ir passear, de ir ver o mar, de ir ver, de abrir as janelas, de abrir as portas, de fazer as coisas, mas foi preciso acolher primeiro as emoções, de vivê-las mesmo e depois sentir, uau, ok, então agora já percebi o porquê, o que é que a minha alma estava a querer comunicar através do meu corpo. Até comecei a desinchar, porque pronto, já podes ver que estou aqui um bocadinho mais cheinha, é verdade, mas só com estas tomadas de consciência eu já comecei a sentir que o meu corpo está a ficar cada vez mais desinchado. Claro que vai demorar um tempo, eu fui anoréctica, portanto o meu corpo precisa de muito tempo, vai muito lentamente para desinchar, mas acontece, está a acontecer. Então, isto tudo para te dizer, vive as tuas emoções, acolhas, sem reprimir. Precisas de ajuda para compreender o que é que está por trás? Ok, vai a um retiro, consulta-me. Eu também ainda continuo a dar consultas, portanto, entra em contato comigo, marca com um terapeuta, marca com um hipnoterapeuta, enfim, vai ter com quem tu quiseres para perceberes, fazeres as ligações o que é que estás a sentir e porquê. Mas a partir do momento em que tu sabes, uau, eu estou a sentir isto porque isto vem disto e disto e disto e disto, então depois tens uma leveza enorme. É literalmente tirar um peso de cima de ti. Tudo isto eu estou a partilhar-te porque fiz este retiro comigo mesma, mas isto também é o que acontece nos retiros em grupo. E imagina alguém ter uma tomada de consciência que depois vai levar a outra, que depois vai levar a outra, que depois... Isto é crescendo mesmo. E também foi provavelmente por isso é que foi tão caótico depois para mim, porque como fiz 5 retiros em dezembro, o que as outras pessoas estavam a viver, como é lógico, elas também aqui acordaram, só que como estava no papel de facilitadora, tinha que continuar ali um pilar e sem olhar para aquilo que eu estava a sentir primeiro. Então, depois o meu corpo, em silêncio, tratou de me dar todos os sinais para eu poder efetivamente mudar. Então, vamos começar este ano de uma forma muito diferente e vamos ver nos próximos episódios. E chegamos ao fim de mais um episódio de Além do Silêncio. E se quiseres saber quais são os próximos retiros que vai acontecer, pois inscreve-te nesta lista que está no link que eu te vou deixar, para poderes sim saber quais são os próximos retiros e quem sabe tu também teres grandes transformações. Mas lembra-te que o silêncio fala muito mais do que as palavras.